Olá, meus amigos, estou aqui novamente, o professor Gessé Cortes, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. Vou fazer o procedimento agora da análise, né? Por quê? Porque o gabarito já saiu, você ainda tem o dia de hoje, eu falo aqui do dia 25, 25 de maio de 2022, você ainda tem até a meia-noite. Caso você ainda queira, né, em alguma prova, interpor um recurso, eu digo isso para as provas, no caso, específicas, tá? Por quê? Porque para a língua portuguesa você vai fazer uma rápida correção aqui comigo, está tudo ok a prova saiu muito bem a despeito, né, dela ter sido uma prova que foi feita assim, o edital foi muito rápido, né, o tempo de preparo foi muito rápido, tá bom? Se não me engano, acho que desde que saiu o edital até a prova, a gente conta aí 4 semanas, 5 semanas, então assim, muito rápido, né? Por quê? Porque esse ano é ano de eleição, então o negócio tem que andar ligeiro, né? Porque daqui a pouquinho não pode mais, né? Não pode mais ter edital, não pode mais ter concurso, devido ao prazo aí, né? Para o ano que é o ano eleitoral, certo? Então eu vou fazer aqui o procedimento, chegou em minhas mãos uma prova de jornalismo, tá? Mas a prova de língua portuguesa, todas elas, tá? Em nível superior, todas as provas foram as mesmas, tá? Então a gente vai fazer aqui um procedimento único. Você que fez a sua prova em nível específico, tal, a prova de língua portuguesa, ela foi a mesma, tá? Para todos os cursos em nível superior. Eu já tenho aqui no canal a correção feita para o nível médio, vou deixar aqui na descrição, tá? O link para o vídeo, para você, caso você tenha algum amigo, alguém que tenha feito a prova em nível médio, ou você também. Muitas pessoas fizeram as duas provas, se não me engano, elas foram em horários diferentes. Uma foi de manhã, outra foi à tarde, né? Então as pessoas puderam fazer tanto a prova em nível médio quanto a prova em nível superior. Então, antes de começarmos, por gentileza, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, tá? É você o grande incentivador do Gramática Descomplicada. E agora, assim que eu começar a correção, vai aparecer aqui do meu lado o QR Code. Para quê? Para você que gostaria de contribuir com o canal. É você que financia o Gramática Descomplicada. Qualquer valor, a correção foi útil para você? Qualquer valor, R$10, o que você achar conveniente para você, qualquer valor já é algo importante para o quê? Para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de material. Eu não tenho nenhum incentivo, não tenho nenhum financiamento, o único incentivo são os membros do canal, o único incentivo é você. Você quer que ainda eu continue produzindo esses vídeos? Então, tá aqui o QR Code, vai aparecer aqui do meu lado assim que eu começar a prova, tá bom? É só apontar o seu celular e ele vai direcionar imediatamente, tá? Para a contribuição na minha conta. Caso você esteja assistindo esse vídeo no celular, não tem problema, vai aparecer aqui na descrição, tá bom? A minha chave Pix, que é o meu e-mail, que também gostaria de deixar o recado. Caso você queira a prova na íntegra, é só escrever para o meu e-mail que eu mando essa prova para você. Você vai ver que se você não fez o concurso, você vai entrar no site do IDECAM, você vai ter acesso apenas ao gabarito. Não vai ter acesso à prova, somente na área do candidato, né? Aí, mediante ali o CPF e tal, a pessoa que fez a inscrição, ele consegue baixar a prova. Mas aí não tem problema, você entra em contato comigo aqui no meu e-mail e eu mando a prova para você. Você que quer essa prova, você que tem interesse nessa prova na íntegra, você que é um profissional da área de jornalismo, está se preparando para o seu concurso público, quer questões específicas na sua área, eu vou deixar disponível aqui. Certo, então? Então não se esqueça, a minha chave Pix é o meu e-mail, está aqui na descrição logo abaixo, ou então a chave Pix que vai aparecer. Você financia o Gramática Descomplicada. Sem mais delongas, vamos para a correção? Vamos lá então. Está aqui, tá? A prova, a interface dela, Instituto IDECAM, Governo do Estado, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, que a gente chama de AGRAER, né? Então foi uma prova de gestor sócio-organizacional, área 5, jornalismo, tá? Aqui a interface da prova, eu gosto de mostrar a interface da prova para o aluno ver assim que a gente não está inventando nada. E aí, tem aqui o texto, tá? Que é um padrão, né? O texto, a prova em nível médio não teve o texto, a prova em nível superior do IAGRO teve um texto bem menor, tá? A prova para a GRAER em nível superior, nós temos aí um texto que vão ser extraídas algumas questões de interpretação, as questões 1, 2, 3 e 4. Então, eu sempre aconselho, né, você não ler o texto logo de início. O
que você faz? Você lê o enunciado. Então acompanha comigo aqui. Pode-se afirmar que em implantação do PACEM, a usina elétrica marítima vai. Então ele quer saber o que vai acontecer com a implantação do PACEM, tá? No 2, a respeito da futura usina elétrica marítima de Porto de Pacém, no Ceará, é correto afirmar que ele quer saber a respeito da futura usina elétrica. Então, uma pergunta específica, tá? Depois, no que tange as possibilidades de investimento em usina elétrica marítima, assinale a alternativa correta. No que tange as possibilidades de investimento, questão 3. Questão 4, a respeito do funcionamento da usina elétrica marítima, assinale a alternativa correta. Então aí a gente também tem uma pergunta específica. E a partir do 5 nós temos questões gramaticais. Vamos lá então? São 15 questões. Então a gente vai fazer uma leitura aqui do texto, tá? Então, como o canal propõe simular também o feitio de uma prova desde o seu início até o seu final, acompanhe aqui na leitura do texto. Pode ser? Vamos lá então. Ceará prepara implantação de usina elétrica marítima. A empresa sueco-israelense Ecowave Power firmou no começo do mês de junho um memorando de entendimento, né, o famoso MOU, né, com o governo do estado do Ceará para a implantação de uma usina que gera energia limpa com a força das ondas nas dependências do terminal portuário do Pacém, tá? Utilizado por uma equipe de Instituto Albert Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa e engenharia, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, o projeto é inédito na América Latina e insere o Brasil no seleto grupo de países que buscam diferentes conceitos tecnológicos para atingir o mesmo objetivo: comprovar que as ondas do mar podem produzir eletricidade com confiabilidade e suprimento em custos viáveis, tá? De acordo com a assessoria de comunicação do governo cearense, as ações a serem executadas em conexão com o MOL, tá, servirão como fase preparatória para a implantação da iniciativa e serão acompanhadas por equipe composta por representantes de cada uma das partes. Durante a fase preparatória, o objetivo será concluir uma análise de pré-viabilidade da área do complexo do Pacém, assim como finalizar o desenvolvimento preliminar da proposta. Além disso, o documento serve de preparação para o contrato de concessão a ser celebrado entre as partes, mediante resultados positivos da análise de pré-viabilidade. A Ecowave tem uma tecnologia simples e viável, que pode utilizar as estruturas marítimas existentes do porto para produzir eletricidade limpa a partir das ondas. Isso está totalmente alinhado com os objetivos do nosso porto em se tornar o primeiro terminal portuário do mundo a realizar um teste de energia oceânica em águas tropicais, afirma Danilo Serpa, presidente do Complexo do Pacém. De acordo com o estudo realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2019 o Brasil tem um potencial de energia das ondas estimado em 91,8 gigawatts, considerando os 7,491 quilômetros de costa brasileira. O estudo aponta que a conversão de apenas um quinto desse potencial seria suficiente para abastecer 35% da demanda de eletricidade do país. Outro estudo da Universidade Federal do ABC, 2020, calcula que somente a região do Nordeste, onde está localizado o Porto do Pacém, teria o potencial de energia oceânica estimado de 22 gigawatts. Tá? Como funciona? O diferencial da tecnologia brasileira é o uso de um sistema de alta pressão para movimentar a turbina e o gerador, conceito desenvolvido e patenteado pelo Instituto Albert Luiz Coimbra, de pós-graduação em pesquisa de engenharia. O conjunto completo do sistema é formado por um flutuador e um braço mecânico que, ao serem movimentados pelas ondas, aciona uma bomba para pressurizar a água doce e armazená-la num acumulador conectado à câmara hiperbárica. A pressão da câmara equivale à das colunas de água das usinas elétricas. Atualmente pressurizada, a água forma um jato responsável pela movimentação da turbina, que, por sua vez, aciona o gerador de energia elétrica. Abre aspas. Estamos extremamente entusiasmados de colaborar com o Porto de Pacém, que busca liderança e inovação na produção de energia limpa das ondas, afirma Ian Braverman, fundador do CEO do Ecowave.
Power, o texto foi extraído em junho de 2021, tá? Muito bem. Então vamos lá, primeira pergunta. Pode-se afirmar que em implantação no PACEM, a usina hidrelétrica marítima vai, tá? Gerar energia limpa com a força das ondas e dos ventos. Ninguém falou de vento, irmão. A gente está falando de onda, tá? Inserir o Brasil no grupo de países que buscam atestar as ondas do mar como produtores de energia, de eletricidade com confiabilidade e custos viáveis. Morreu? Essa é a questão, cara. Pode até ter outra, mas essa está correta, tá? Ser o projeto piloto da América Latina considerado como inédito, voltado a desenvolver apenas diferentes conceitos tecnológicos marítimos. Não, energia elétrica, tá? Tá. Ter sua implantação e funcionamento garantido pelo acordo entre o governo do Estado do Ceará e a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem mais gente envolvida, tá bom? Ser viabilizada, tem o EcoWave, né, que ele esqueceu de colocar aqui. Ser viabilizada pelo memorando de entendimento MOU, firmado pelo governo do Ceará, a empresa EcoWave Power do Instituto Coimbra, tá? Só que tem mais gente envolvida também. A resposta correta é a letra B, tá? Vai para o número 2. O número 2 está assim. A respeito da futura usina elétrica marítima do Porto Pacém, no Ceará, é correto afirmar que... Então tá, a respeito da futura usina elétrica, né, marítima do Porto do Pacém, no Ceará, o que é correto afirmar? Na fase preparatória, os principais objetivos serão concluir as condições... Como é que é? Concluir as condições técnicas do complexo do Pacém e a proposta final. Não. A conclusão da análise da pré-viabilidade e o desenvolvimento da proposta final serão imprescindíveis para o contrato de concessão. Não, já está firmado. O contrato de concessão da usina a ser celebrado dependerá apenas do resultado da finalidade proposta de funcionamento. Também não. Com uma tecnologia simples e viável, a EcoWave Power usa as estruturas marítimas do porto para produzir eletricidade limpa a partir das ondas. A resposta é a letra D. Notem que a pergunta é... Deixa eu gritar aqui. A pergunta é: a respeito da futura usina elétrica marítima do Porto do Pacém, o que é correto afirmar? É correto afirmar que, com uma tecnologia simples e viável, a EcoWave Power usa as estruturas marítimas do porto para produzir eletricidade limpa a partir das ondas. Essa é a proposta, não é? Muito bem. Você vê que foram questões simples, né, cara? Vai para o terceiro. No que tange às possibilidades de investimento em usina elétrica marítima, assinale a alternativa correta. Dá uma olhada na letra C aqui para a gente dar rápido. Tá? No estudo da Universidade do ABC, só na região do Nordeste, onde se encontra o Porto do Pacém, estima-se o potencial de 22 gigawatts de energia oceânica. Se você acompanhar o texto, ele afirma justamente isso. Tá? E aí, no 4, diz assim: a respeito do funcionamento da usina elétrica marítima, assinale a alternativa correta. Quer dizer, como é que o negócio funciona, né? Para a usina elétrica marítima, a tecnologia brasileira diferencia-se pela utilização de um sistema de alta pressão para movimentar a turbina e o gerador. É isso aqui que ele explica no último elemento, que ele chama de como funciona, tá? Todas as questões de interpretação sem nenhum problema, tá bom? Vamos imediatamente agora para as questões de gramática. Afinal, esse é o Gramática Descomplicada. Se você achou que eu fui muito rápido em qualquer questão, se você não entendeu, meu amigo, por favor, deixa a sua pergunta aqui na descrição e eu com certeza vou fazer um vídeo a respeito dessa sua pergunta. Eu explico detalhe por detalhe, do jeito como você perguntar para mim, eu respondo para você, tá bom? Se você ficar tímido, você não, o professor Jessé vai falar da minha pergunta, tal, vai falar meu nome, não fala o seu nome, tá bom? Simplesmente responda a sua pergunta, tá bom então? Vamos continuar então, que agora começam as questões de gramática, 10 ao total, tá? Assinale a alternativa em que a situação está empregada corretamente. Confesso a você que quando a prova chegou em minhas mãos, enviada por um aluno, eu dei uma olhada na letra A e falei assim: a letra A está correta. Porque o documento apresentado contém. Então, nota aqui que o elaborador faz. Ele coloca uma primeira possibilidade, e a primeira possibilidade correta. Colegas, eu não li direito aqui o equívocos. Notem que está equívoco, ele está sem um acento. Então, a letra A está errada, tá?
A concordância do contém está correta. Por quê? Porque o sujeito é documento. No primeiro momento eu parei no contém. Falei, não, contém está certo. Vamos partir para outra. Aí eu achei o erro na letra B. Não eram pessoas, mas não sabiam o certo. Notem que está invertido. O mas acentuado deveria estar aqui, e o mas sem acento, que é a conjunção, deveria estar aqui. Aqui é o feminino plural de mal com um, e aqui é a conjunção coordenada adversativa, que é sinônimo de porém, contudo, entretanto. O acento deveria estar aqui e não na palavra seguinte. Então está errado. Olha a letra C. Os participantes recebem bônus. Está errado. Bônus é uma paroxítona terminada em U. Deveria ser acentuada por obrigação. Para pagar os táxis. Correto. O plural está certo, o acento está certo. Só que o errado é bônus. Aí eu vi a letra D. A letra D, olha só. As desculpas do filho ajudam a reduzir as mágoas dos pais. Correto, cara. Só que daí eu fiquei naquela, né? Eu não tinha visto ainda o equívoco. Então eu bati o olho e falei, cara, tem duas respostas corretas, vai dar recurso. Só que daí o próprio aluno, né, que me mandou a prova falou assim, não, professor, eu também não vi, está equívoco. Olha só como é que o elaborador faz. O documento apresentado contém está certo, o problema é o equívoco. Equívoco tem acento aqui no I, por se tratar de uma proparoxítona. Lembra, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então a correta é a letra D, tá? Eles comeram vatapá de galinha. Vatapá é uma oxítona terminada em A. Tem que receber acento, tá? E beberam café serrano. Então, também está errado aqui o vatapá. Tem que receber acento, tá? Então, tá bom. A correta, então, é a letra D. Pula agora para a 6. Assinale a alternativa correta em relação... a correta relação entre a palavra e o seu sinônimo, tá? Frio, não, talvez não seja sinônimo para amor, tá? E aí o que eu tenho? Eu tenho tíbio, não tem nada a ver. Arcaico, que é antigo, né? Edierno, que não tem nada a ver. E obsoleto, arcaico, obsoleto sim, odierno não. Crente, tá? Adepto, agora hesitante não. Uma pessoa que crente não é uma pessoa hesitante, não são sinônimos. Ardiloso, capcioso, pacífico, não. Ardiloso, pacífico, não, tá? Capcioso com perspicácia, né? Com engenho, talvez, ardiloso, mas pacífico não. Então eu tenho condescendência, eu tenho transigência, por quê? Porque eu tenho uma pessoa intransigente. Então, quando uma pessoa é intransigente, então ela não tem condescendência. Então quer dizer que condescendência é sinônimo de transigente. E tenho deferência, tá? Que é também uma palavra que o elaborador se gastou ali no significado para justamente fazer aqui o seu sinônimo, tá? Então, aqui só por Deus, Nossa Senhora da Aparecida, o que você precisa? De dicionário aberto, né? Então, é aquele teu negócio. Tem que sempre estar estudando, sempre tem que estar pesquisando, tá? Porque ele vai evocar uma palavra que você nunca viu na vida, tá? Muito bem. Vamos para o número 7, então. Vamos lá. Correta a letra E, vai para o 7. Leia e analise o período abaixo. Se ganharmos mais dinheiro, quitaremos nosso apartamento, mas não viajaremos. Assinale a alternativa com a conjugação, ou melhor, com as conjugações corretas dos verbos destacados. Então eu tenho ganharmos, notem aqui é condicional, futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo eu não tenho nem na letra A, nem na letra B. Eu só tenho na letra C e na letra E, tá vendo? Futuro do subjuntivo, futuro do subjuntivo. O resto tá tudo errado, tá? E depois quitaremos. Quitaremos é futuro do presente, aquele futuro certo. Viajaremos, mesmo procedimento. Futuro certo, futuro do presente. Então na letra C eu tenho futuro do subjuntivo, futuro do presente e futuro do presente. Morreu. Correta a letra C. Certo? Porque ele pediu que você identificasse o tempo. Então, caso você tenha qualquer dificuldade, eu tenho aqui no meu canal, eu ensino, tá? Como você reconhecer cada tempo em cada modo verbal, tá bom? Você ainda tem dificuldade? Assista aqui o meu canal, que daí a sua dificuldade será sanada, certo? Muito bem, então. Vai pro 8. Ah, tá. É a alternativa correta, letra C.
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão formadas por derivação regressiva. O que é derivação regressiva? A derivação regressiva é quando o verbo regride para a condição de substantivo abstrato ou quando o substantivo concreto, tá, regride para a ideia de verbo. Quando ele regride para a ideia de verbo, para a condição de verbo, eu tenho substantivos concretos. Alguém inventou, né, o verbo canetada, canetar, tá? Então, canetar, a gente pode dizer que é uma derivação regressiva, porque ela vem do substantivo canetar. E aí o que a gente faz? A gente troca o A, que é também uma vogal temática, e coloca uma vogal verbal e a terminação do infinitivo. Canetar. Então ele levou uma canetada, não é assim? Então aí a gente tem uma derivação regressiva. Essa é mais difícil de ver. São sempre substantivos concretos que derivam para verbos. E eu tenho a comum, que é o que normalmente as pessoas entendem como derivação regressiva, que é a condição de verbo para substantivo abstrato. Eu sempre brinco, né? O que você tem que fazer? Você tem que perguntar assim, ó, quem nasceu primeiro? Quem nasceu primeiro vai ser a palavra raiz. A palavra de derivação regressiva vai ser aquela que depende daquela palavra para existir. Então, veja bem, quem nasceu primeiro, a caneta ou o verbo canetar? Claro, você precisa da caneta para que você possa dar uma canetada. Então, a caneta é o substantivo, a palavra primitiva. Canetar é a minha derivação regressiva. Agora vamos para aquilo que as pessoas normalmente entendem somente assim como derivação regressiva, tá? Que é quando eu tenho um verbo. Então o verbo é o verbo trabalhar. Quem nasceu primeiro foi o verbo trabalhar. Só a partir do verbo trabalhar eu tenho o substantivo trabalho. Aí você olha para mim e fala, não, peraí, José. Eu tenho lá, já sei, o meu local de trabalho. É um local, ele é palpável, ele não é um substantivo abstrato. É, colega. Sabe por quê? Porque você vai trabalhar lá até quando? Até quando esse lugar que você trabalha vai ser o seu trabalho? Até quando você se aposentar, até quando você morrer. Quando você passar com seus netos, eu sempre brinco, né, com os meus alunos, quando eu passar com os meus netos em frente aos colégios que eu trabalhei, eu vou falar assim, olá filhinho, ó, ali era o trabalho do papai, não é mais. Por quê? Porque o vovô está aposentado, o vovô não trabalha mais, entendeu? Então, o substantivo trabalho, que é um substantivo abstrato, é a derivação regressiva da ação de trabalhar. Acompanhe comigo. O que é a venda? A venda é o substantivo abstrato que deriva imediatamente do verbo vender. Sustento é o substantivo abstrato que deriva imediatamente do verbo sustentar. Recuo é o substantivo abstrato que deriva imediatamente do verbo recuar. E censura é o substantivo abstrato que deriva imediatamente do verbo censurar. Vinagre é outra coisa, resgate, progresso, tudo bem. Imigração não, imigração é derivação sufixal. Saque é uma derivação regressiva, mas magricela não, derivação sufixal. Abençoar é uma derivação, vem de benção, né? Chamada derivação parasintética. A resposta correta é a letra A, certo? Venda, sustento, recuo, censura. 9. Assinale a alternativa em que há várias palavras, ou melhor, há palavras antônimas. Cara, isso daqui eu tive que fazer, refazer, cara, tá? Essa prova chegou em minhas mãos segunda-feira, tá? Só que aí eu gravei 2 vídeos. Um foi ao superior do Iagro, né? Só teve uma prova, só em nível superior. Fiz a correção do Iagro e fiz a correção da Graer em nível médio, tá? E aí, né, não deu tempo, né, porque daí eu terminei tarde da noite, quinta-feira exacerbado, né, ou melhor, terça-feira todo exacerbado, aula de manhã, tarde da noite, e agora eu estou gravando aqui na quarta-feira, dia 25, que para te tranquilizar quanto a recurso, tá? Você vai ver aqui que não vai ter condição de recurso nenhum, tá bom? Então, a 9, ou melhor, então essa prova chegou na minha mão na segunda, mas só que daí eu não tive tempo de gravar o vídeo. E eu me debrucei aqui nessa 9, cara. Qual será o antônimo, cara? Dá uma olhada aqui, ó. Já vamos imediatamente aqui, ó. Ó, letra B. Ao chegar ao mercado, entre à direita, depois vire à esquerda. Então não é chegar, não é mercado, não é entrar, não é virar. É direita e esquerda. Elas são antônimas, tá? Você pode notar aqui que agora você vai fazer a leitura, não tem nenhuma palavra antônima. Antônimo seria direita e esquerda. Eu demorei pra ver, cara. Demorei pra ver. Tá bom, então, olha 10. Qual é a única alternativa abaixo que tem apenas palavras formadas por composição por aglutinação?
Bom, primeiro, o que é uma composição? É quando eu tenho palavras formadas por mais de um radical. Então a palavra pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4 radicais. Por quê? Porque ele é Maria vai com as outras, 5 radicais, tá? Então é uma palavra, uma expressão em língua portuguesa que a gente usa 5 palavras para falar, tá? Para formar esse novo substantivo, que hoje já não tem mais hífen, tá? Então o que acontece? Quando eu componho palavras, podem acontecer 2 fenômenos. Ou essa palavra nova, ela não perde letra, e aí a gente chama isso de justaposição, ou ela perde letra. Ao perder letra, a gente vai chamar isso de aglutinação, que é o que acontece com pernilongo. Pernilongo é perna e longa, mas isso não acontece em franco-brasileiro. Franco-brasileiro, ele não perde letra. Hidrelétrica, ele perdeu, tá? Porque é uma hidroelétrica, então é uma aglutinação. Mal me quer, não perdeu letra, então não é aglutinação. Beija-flor não perdeu letra, não é aglutinação. Vinagre é vinho acre, tá? Pernalta é perna e alta, pernalta, perdeu letra. Embora é em boa hora. E destarte, que é uma conjunção conclusiva, é desta arte. Aí vira destarte. A resposta correta é a letra D. Então, na letra D, nós temos composições que perderam letras. Quando isso acontece, nós chamamos isso de aglutinação, tá bom? Beleza, amanhecer é uma derivação parasintética, não é o caso, tá? Correta a letra D. Número 11. Assinale a alternativa em que a conjugação verbal está corretamente empregada, tá? Então me acompanha assim, me acompanha aqui. Depois que o sol se puser, então se você é meu aluno, se você frequentou as minhas aulas, você viu que eu bati na tecla do verbo irregular. E aí ensinei a possibilidade de você flexionar o verbo pôr, que nesse caso aqui, que é um futuro do subjuntivo, não pode ser confundido com depois que o sol se pôr. Não, depois que o sol se puser, haverão de suspender. Haverão está no plural, GC, sim, mas ele é verbo auxiliar do suspender. E o sujeito, então, que vai no caso, se relacionar com o verbo suspender, o verbo haver, tá? Haverão é só um verbo auxiliar, então ele tem que concordar com o sujeito em questão, que são trabalhos, tá? Então, a resposta correta é a letra A. Vamos corrigir a letra B? Faz comigo aqui. Eu não premio o descumprimento das leis e regras, portanto, não terás meu apoio, tá? Olha a letra C. Não se deixe levar pela depressão. Busque a vida na natureza e busque, tá? E vê melhor, e vê melhor, e veja melhor o mundo, tá? E veja, vê não. Os idosos mantêm, correto, acento circunflexo, certos princípios, mas os jovens já não creem, não existe mais esse acento, tá? Esse acento não existe mais. Se as pessoas manterem, não, se as pessoas mantiverem, tá? Então, como ele no caso aqui, ele é futuro do subjuntivo, igual aconteceu aqui com o verbo pôr aqui, então você tem que colocar no futuro do subjuntivo que vai reproduzir o radical do pretérito perfeito do indicativo. É uma regra, tá? É o que a gente chama de tempos primitivos e tempos derivados. Se você frequentou as minhas aulas, você sabe que eu me cansei de falar a respeito disso, tá? Então não é se as pessoas manterem, essas pessoas mantiverem, tá? Muito bem. Então tá. Então correta a letra A. Depois que o sol se puser. Não é depois que o sol se pôr. É depois que o sol se puser, tá bom? Correta a letra A. Vai para 12. A 12 aconteceu um negócio, no mínimo, curioso. Não é questão para anulação da prova. Por quê? Tem alguém aqui esqueceu, tá? Alguém aqui fez a frase e colocou uma... Como é que eu posso dizer? Uma orientação no final da frase. Provavelmente é para ele não esquecer de fazer as alternativas corretas, tá? Mas ele colocou já a resposta aqui do lado. Eu não acredito que isso seja motivo para anular uma prova. Os atletas brasileiros saíram vitoriosos. Por que é um predicado verbo nominal? Porque eu tenho o verbo sair, que é o verbo de ação e é núcleo do predicado verbal, e eu tenho vitoriosos, que é o adjetivo de atletas. Qualquer adjetivo referente ao sujeito que tiver no predicado, nós vamos chamá-lo de predicativo do sujeito.
Por isso, então, que o predicado tem tanto o núcleo verbal, que é o verbo de ação, quanto o núcleo nominal, que é o predicativo. Por isso que ele é predicado o verbo nominal. Está aqui já, dito aqui na frente já. Então, o elaborador fez, ao certo, alguma observação, para não esquecer de fazer a alternativa, e já deu a resposta correta. Tá? As crianças permanecem encantadas com o palhaço. Nota que é o verbo permanecer. Lembra dos verbos de ligação? Ser, estar, permanecer. Então, encantadas é o caso, porque encantadas é a qualidade das crianças. Lembra? Todo adjetivo que se encontra no predicado que diz respeito ao sujeito deve ser chamado de predicativo do sujeito, tá? Predicado nominal, porque eu tenho predicativo, que é o núcleo do predicado nominal, e o verbo cumpre uma função secundária, que a gente chama de verbo de ligação. Está correta aqui a observação dele, aqui, ó, tá? As empresas agropecuárias venderam a colheita com lucros altos. Então, quem vende, vende alguma coisa. Aí, agora, eu só tenho o núcleo do predicado verbal. Por isso que o predicado é chamado verbal. Então, faz comigo, ó. Verbo nominal, nominal e verbal. Olha a letra C. Predicado, verbo nominal, nominal e verbal. Resposta correta já estava colocada na prova, tá? Um erro aqui do elaborador. Não acredito que isso seja motivo para anular uma prova, tá? Em qualquer alternativa, até porque, vamos voltar aqui, né? Até porque, cara, quando o cara não estuda, não adianta. O cara pode até colocar seta, que o cara não sabe do que o cara está falando. Então, aquele que estudou sabe, cara, que normalmente a gente usa esse tipo de abreviação para predicado verbo nominal, esse tipo de abreviação para predicado nominal, esse tipo de abreviação para predicado verbal. Mas é só quem estudou, cara. Quem não estudou pode até ter colocado uma seta aqui que o cara não ia se ligar, tá? Então, em qual alternativa é o caso de crase facultativa? Você sabe, a crase é facultativa em 3 circunstâncias. Primeiro, antes de nomes próprios femininos, antes de pronomes possessivos femininos, cumprindo a função de pronome adjetivo, e tudo aquilo que vier depois da preposição até, tá? Torna a crase facultativa. Visitávamos às vezes a belíssima Fortaleza. Então, aqui as crases são obrigatórias, não são facultativas. Fizemos um passo a passo. Aqui está errado, né? Porque, no caso, eu não posso colocar crase na frente de palavras repetidas. Às vezes está certo. Como é que belíssima Fortaleza você sabe que está certo, José? Lembra? Vou a belíssima Fortaleza, eu volto da belíssima Fortaleza. Crase obrigatória, cara. Pedimos a todos, não pode, porque todos é masculino, todos está no plural e o azinho está no singular. Cadê o caso do pronome possessivo feminino? Está na letra D. Chegaram as cartas à minha mãe. Então, o correto aqui é a letra D. Fez um gol a Pelé. Correto, cara. Tá? Ué, mas por que, José? Pelé é uma palavra masculina, mas ele fez um gol à moda do Pelé. Toda vez que a expressão à moda de estiver subentendida, a crase será obrigatória. Tá bom? Beleza, assinale a alternativa em que há palavras de sentido figurado, né? Então, eu não vou mais me prender aqui ao óbvio, tá? O óbvio é a letra E. Houve um momento em que a bola tirou tinta da trave. Primeiro, bola não tira tinta e é uma expressão, né? Qual que é a expressão? Passou perto, tá? O resto tudo aqui são linguagens conotativas, tá? Assinale a alternativa em que a pontuação está corretamente empregada. Notem aqui, ele repetiu, fez uma questão parecida na prova em nível médio da Agraer, tá? E também na prova em nível superior do IAGRO. Olha o que ele fez. O homem que esteve aqui ontem falou que voltaria hoje. O que aconteceu aqui, cara? Notem que eu tenho uma oração subordinada adjetiva, que daí ela pode ser restritiva ou explicativa. Ela vai ser explicativa se ela estiver separada por vírgula. E vai ser restritiva sem vírgula. Agora, qual que é o problema? O problema é que ela não pode ter uma vírgula, irmão. Ela pode ter essa vírgula aqui e automaticamente uma vírgula colocada aqui, no início da oração. Tá? Ele não pode fazer somente uma vírgula. Eu chamo, nunca vi ninguém chamar, então eu falo que eu chamo. Eu chamo isso de vírgula da saída. O que faltou? A vírgula da entrada. Entrada para quê? Já é a entrada do início da interrupção. É um tipo de construção que ele tem que estar ou entre vírgulas ou sem vírgula. Então você não pode pôr uma vírgula só. Tá errado, cara. Amanhã de manhã todos iremos ver a apresentação. Correto. Porque a vírgula está separando aqui o advérbio deslocado. Pode até ter outra correta, mas a letra B está correta.
Os alunos só vislumbraram uma possibilidade de estudar. É errado. O ponto e vírgula não tem característica de 2 pontos. Então, o que você tem aqui? Você tem uma oração subordinada, substantiva, positiva, reduzida do infinitivo, tá? Só que essa explicação, ou ela deve ser feita por vírgula, ou ela deve ser feita por 2 pontos. Aqui não cumpre a função do ponto e vírgula. Tá errado, cara. Gostávamos muito de... Cara, você ainda vai falar do que você gosta. O que essa vírgula está fazendo aqui? Então isso aqui é para distrair você, tá? Gostávamos muito de geografia, sem vírgula. Agora tá certo. Matemática e inglês. Agora essa vírgula aqui, ela não tem razão de ser. Tá errado. E aqui eu tenho de novo um ponto e vírgula utilizado com a função de vírgula. Assim dizia Júlio César. 2 pontos, porque agora você vai reproduzir a fala do Júlio César. Não se usa ponto e vírgula, se usa 2 pontos. Certo, então? Então eu já marquei a correta, marquei letra B. Meus amigos, eu espero que você tenha gostado, tá? Não deixe de contribuir, você financia o Gramática Descomplicada. Qualquer valor já é um valor incentivo para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Notem que no meu canal, você ainda não é membro do canal, torne-se membro do canal. Já somos mais de 2.000 inscritos no canal. Eu sempre brinco com os meus alunos, colega. Cara, para um canal que tem a ideia apenas de falar, apenas a proposta de falar sobre língua portuguesa, irmão, eu sou um herói. Concorda comigo? Beleza, então. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like, tá bom? Essa foi a prova do IDECAM. Foi a prova específica na área 5 para jornalismo. Foi uma prova em nível superior, tá bom, então? Então, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez. Você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.